boa noite, boa noite. Agora sim, estamos iniciando a nossa live. Ei, de novo. Olá! Novamente, aqui estamos nós. Aqui estamos nós. Então, conseguiu chegar direitinho, colocar o celular para carregar? Tudo pronto, tudo carregando. Espero que não tenhamos nenhum problema com a bateria. Tudo certo. Vai dar tudo certo. E aí vamos esperar o pessoal entrar, mas enquanto isso, deixa eu só ir apresentando. Tu gosta em cada live, cara, falar o que é o grupo de pesquisa, né? Até para a gente explicar para o pessoal que não é da academia, né? O que cientista faz, o que grupo de pesquisa faz. E aí hoje a gente tomou a liberdade até de deixar a porta aberta com o ventinho entrando, então a nossa logo daqui a pouco vai sair voando ali, já estou até vendo. Mas a E lua aí, tá boa noite. linda, né, Cami? A lua tá linda, tem que deixar a porta aberta. Ah, isso aí, justamente. É isso aí. E aí vou dar boa noite pro pessoal, a Adriana Araújo, que é de Alegre, no interior do Espírito Santo. Paula Nassar, seja bem-vinda. A Gisele Caetano, que é de Campos. O Rodrigo Pinípedes. Rodrigo, quanto tempo que a gente não se fala, né, Rodrigo? Muito tempo. Mundo É, Simbiose. a Como é que Paula é? trabalha aqui com a gente, Camila. A Paula que tá aí nos assistindo hoje. Tem um trabalho longo já aí com as tartarugas marinhas e vem trabalhando com a gente aqui no PMP. Então, também do nosso grupo de trabalho aqui. Que legal! Seja bem-vinda, Paula. Então, bem legal. A Karen Boff é daqui do Espírito Santo, do norte do Espírito Santo, trabalha com os cetáceos, seja bem-vinda também. E aí, devagarzinho, o pessoal está entrando. Gislaine Monforte, Rafael Granvilla, a Luciane Castro, a Luciane também é do Espírito Santo. Gislaine, depois coloca de onde que você é, para a gente saber de onde que o pessoal está nos assistindo. Karen, um beijo. Pois é, hoje o dia foi só dia de uma balbúrdia muito boa, né? O dia da Toninha, muito papo sobre a Toninha. Edgar Lima entrou, Sara NHX entrou, sejam bem-vindos. A Sara estava com a gente agora no teste. E aí, pessoal, só para a gente falar aquela introduzida bem rápida mesmo, Fábio, seja bem-vindo. Então, nós somos o grupo de pesquisa em ecologia humana, nós somos pesquisadores do Brasil inteiro, mas o grupo ele está sediado na Universidade Federal Fluminense, que fica em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. E hoje, pela primeira vez, são duas pesquisadoras que fazem parte do grupo que estão falando aqui. É a primeira live intra-específica do grupo. Porque sempre foram lives de pessoas externas ao grupo. E hoje, então, tinha que ser, né, o dia da Toninha, e a gente vai conversar bastante, vai explicar o que é esse dia da Toninha. Toninha, Tuninha, Buto Bicudinho, Antonina. A gente não sabe muito bem como que vai ser isso, né? Mas aí a gente vai falar um pouco, então apenas para já ir de novo atualizando, né, o pessoal. Então, um grupo de pesquisa é um grupo de pesquisadores que podem ser professores, podem ser gestores públicos da área ambiental, podem ser estudantes de graduação, pós-graduação, né, fazendo mestrado, doutorado, pode ser pesquisador de pós-doutorado. E o nosso grupo, a gente trabalha com conhecimento tradicional, impactos de mega empreendimentos sobre as comunidades tradicionais ou comunidades urbanas também. Então, a gente trabalha com ecologia humana, interações do homem com o ambiente. Lembrando que o homem faz parte do ambiente, né? Homem versus natureza, não. É homem e natureza, estamos ali juntos, né? E aí, a cada live, por isso que as nossas lives até são bastante diversas no tema, justamente por isso, porque a gente atua com pescador artesanal, com agricultor familiar, com o pessoal dos cetáceos, que são os mamíferos aquáticos, né? As baleias, os golfinhos. A gente trabalha com portos, influências de portos sobre a nossa vida. A gente trabalha com desastres ambientais. Então, é um grupo bastante diverso na pesquisa. E qual que é a importância dessa interdisciplinaridade, ou seja, trabalhar com diversos temas? Justamente porque
os pesquisadores já viram que não dá para resolver os problemas socioambientais, os problemas ambientais, sem incluir a sociedade, porque nós somos o ambiente, né? E nós, na maioria das vezes, que causamos os problemas. Então, nosso grupo tenta fazer pesquisas relacionadas com esse tema, né? E hoje está sendo um dia muito bacana justamente por isso. Primeiro, porque a nossa convidada é uma moça muito amiga minha de muitos anos mesmo. E aí eu fico muito feliz de você ter podido hoje bater esse papinho com a gente, Cá. Eu vou só fazer uma introduçãozinha, né, de você. Então, eu vou chamar de Cá, gente, porque, enfim, é Camila do MIT. Mas ao longo da live vai ser Cá, porque Camila do MIT vai parecer que eu estou brigando com ela, né? Então, a Cá do MIT, ela é bióloga, ela é mestre e doutora em zoologia. Ela é pesquisadora da Universidade Federal do Paraná, do campus que fica em Pontal do Paraná. E ela é coordenadora do Laboratório de Ecologia e Conservação. E ela atua em pesquisas de ecologia e conservação do ambiente marinho, né, de todo o ambiente marinho. Ela monitora aves, ela monitora tartarugas, ela monitora mamíferos aquáticos, né, as baleias, os golfinhos, as raias também. Então, é uma moça assim, que trabalha com diversos grupos animais, inclusive a espécie humana, né? E olha que bacana, ela é membro de diferentes fóruns nacionais e internacionais, ou seja, ela sempre está representando o Brasil em diversos eventos fora do país. Né? E isso é muito interessante, é muito importante. A gente vê a presença feminina mostrando um super profissionalismo lá fora e mostrando a pesquisa brasileira, que é super importante. Então, eu fico muito feliz e ansiosa. Hoje, por brincadeira, eu joguei seu nome no YouTube, vários vídeos. E só vídeos muito legais, muito interessantes, mostrando mesmo a problemática ambiental que o nosso país vive. E a Cá, ela sempre foi assim, ela foi bastante, ela movimenta bastante a situação. Uma pessoa muito mais agitada do que eu ainda uso os meus olhinhos de lavanda, né? Ela está a 1.000 por hora ali o tempo inteiro, 220, ligada a 220, e eu adoro. Tem várias parcerias, ela tem várias parcerias no Brasil e fora do Brasil. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Toninha, né? E aí veio o título da nossa live. Toninha, Tuninha, Antoninha ou Boto Bicudinho. Conhece? E aí, que bicho é esse que a gente está falando tanto? Então, Cá, seja muito bem-vinda. E Muito assim, que obrigada, a gente Camila. possa aproveitar bastante esse momento. Fica à vontade para se apresentar. Nossa, depois de toda a tua apresentação, eu tô aqui ó, só namastê, só lhe agradecendo, Ah, né? Todo esse carinho, toda essa abertura, essa oportunidade de nós estarmos aqui hoje, dividindo conhecimento, conversando com as pessoas e celebrando também, né? Esse tão importante dia, que é o Dia da Toninha, que na verdade não é um dia de importância, mas uma espécie que tem uma relevância enorme para o ambiente marinho e para nossas vidas, né? Porque nos move também na nossa luta, nos nossos objetivos diários, inclusive. Então, primeiro eu queria lhe agradecer todo o grupo de Ecologia Humana, um grupo fantástico. Tive a oportunidade de conhecer diversas das suas alunas, de pessoas que trabalham contigo e sempre pessoas muito sensíveis às questões ambientais, sensíveis às problemáticas do nosso planeta, muito preocupadas com o coletivo, né, com a responsabilidade sobre o bem coletivo, sobre o bem que nós dividimos com as outras espécies desse planeta e com as demais pessoas que vivem nesse planeta, né? Então, acho que essa sensibilidade é algo muito forte no grupo de Ecologia Humana. Sou muito feliz por poder fazer parte dele, né? E muito feliz, Camila, pela nossa amizade e como ela, de alguma forma, também despertou essa oportunidade, esse olhar, né, para as comunidades tradicionais, para as realidades sociais, culturais e econômicas que nós temos no nosso país, né, para olharmos a ciência não somente dentro do seu muro acadêmico, né, para olharmos a ciência como uma ferramenta de mudança. Então, eu acho que tudo isso você fortaleceu na minha vida, na minha carreira profissional, e eu fico muito feliz que você, dentro do grupo hoje, possa levar essa energia também a tantas outras pessoas. Então, eu queria começar com essa fala
Eu vou ter que chamar de Camila, porque a Camila é a Camila, porque ela tem um H no final, né? Que dá pra gente fazer uma live também, porque Tuninha, porque Camila com H, e eu sei que tem uma história toda com o pai dela aí nesse nome, mas acho que é uma história de muitos anos, né? A gente começou juntas na mesma ideia de trabalhar com comportamento, de entender o comportamento dos animais. Depois, olhando o comportamento, a gente começou a ver que tinham várias coisas estranhas nesse comportamento, porque os animais respondem às questões ambientais, daí eram embarcações, era a pesca, eram infinitas atividades humanas que causavam mudanças nesse comportamento. Isso também despertou nossa curiosidade sobre como é que as pessoas olhavam essas mudanças do comportamento, como é que as pessoas enxergavam a natureza. Então, acho que a gente foi tocado por vários detalhes, né, dessa interação comportamental. E isso, obviamente, mudou o nosso comportamento e a nossa forma de ver a ciência. E, Camila, eu tenho que confessar, assim, eu queria dividir com todo mundo que está acompanhando aqui hoje, que isso também mudou a minha forma de me relacionar com a ciência e com o grupo de trabalho que eu tenho hoje. Né? A gente, graças a Deus, passa por vários processos evolutivos, né, de curto prazo, na nossa carreira e na nossa forma de enxergar o nosso trabalho e a nossa missão mesmo de enfrentar a conservação da natureza, né? Então, e eu acho que você também veio desse mundo um pouco mais acadêmico, de trabalhar com a ciência um pouco mais dura, a ecologia mais clássica, e nós fomos abrindo o nosso olhar, o nosso prisma, e eu vejo que o Laboratório de Ecologia e Conservação, que eu coordeno hoje na Universidade Federal do Paraná, também passou por esse processo evolutivo. De 2008 a 2020, nós passamos de um grupo que trabalhava com a biologia e com a ecologia das espécies para um grupo que tem esse olhar de trabalhar com planejamento para conservação, de trabalhar com essa esfera da comunicação e da integração entre gestores, entre atores sociais, entre pesquisadores, que busca construir pontes de comunicação entre diferentes frentes de pesquisa para que o resultado para a sociedade seja mais efetivo, seja mais eficiente, né, na questão da própria garantia de justiça social e ambiental para as comunidades que, de alguma forma, estão envolvidas nos nossos trabalhos. Então, nós buscamos esse balanço entre conservação das espécies, principalmente porque nós atuamos com espécies ameaçadas de extinção, né? Que é uma preocupação, tem uma urgência, tem uma responsabilidade aí envolvida, mas também integrando questões culturais, sociais, econômicas, a demanda da sobrevivência daquelas pessoas que também têm essa relação com o mar, que têm essa dependência com o ambiente marinho, né? Então, acho que é um processo evolutivo da pesquisa, também dos pesquisadores, daqueles que estão envolvidos, né, de abrir o seu olhar. É muito mais difícil, né, Camila? Vamos confessar. É muito mais difícil fazer a ciência quando ela se torna integrada, quando ela se torna multidisciplinar, quando ela se torna transdisciplinar. Exige muito mais, porque as pessoas têm que sair da sua zona de conforto. Mas, por outro lado, o retorno que nós temos com esse tipo de pesquisa é incrível, né? E realmente nós conseguimos ver mudanças na sociedade, que eu acho que é o grande objetivo quando a gente faz a ciência, né? Ver mudanças, ver o crescimento, ver a evolução dos processos. E eu só queria fazer uma última correção antes de passar para ti. A Camila não estuda aves, golfinhos, tartarugas e raias. O grupo todo estuda, porque se fosse só a Camila estava perdida. Né? Então, o laboratório... A Camila já está meio perdida, mas ela estaria mais perdida. Então, eu queria deixar aqui isso muito forte, assim, que a gente tem um grupo grande, né? Essa parceria com vocês, essa parceria com outras instituições do Brasil, como você bem colocou, com instituições fora do país, né? Dentro do nosso grupo de trabalho, pessoas com diferentes visões, inclusive saem várias brigas e discussões ótimas, porque são pessoas com visões diferentes, trabalhando juntas, né? E é por isso que a gente consegue fazer tantas coisas e trabalhar com tantos grupos. E esse é o grande... a grande essência desse trabalho, né? A gente se dá a oportunidade de aprender todos os dias e trocar conhecimentos todos os dias. Acho que é isso. Ah, que fala linda, muito legal. E é bem isso aí que você falou, né? Essa interdisciplinaridade, ela dá muito mais trabalho, porque eu vi justamente a opinião do coletivo, e o coletivo tem diferentes experiências, diferentes vivências,
E dá muito trabalho, principalmente num ambiente como o nosso, da academia, que as pessoas, às vezes, nós somos treinados para ficar muito dentro de caixinhas. Agora é a minha aula de matemática, agora é a minha aula de ciências, né? Então, a gente, ao longo da nossa história escolar, a gente é treinado para ser assim. Só que chega um momento, e esse é o momento que a humanidade está vendo que não dá mais para resolver problemas socioambientais trabalhando dentro de caixinhas. E aí vem, né, aquele saculejo dentro da gente. Opa, não dá para eu trabalhar dentro de caixinha, mas eu fui treinada para isso. E aí, como fazer? E é bem isso, tem que ter as discussões, tem que ser discussões saudáveis, obviamente, né, que nos levem a refletir como resolver os problemas. E aí eu preciso chamar a atenção que está bombando a nossa live. Tem o pessoal de Paranaguá entrando, Andréia de Deus, a Mariana Araújo, tem a Isa da Unesp. Eu não conheço essa moça, não. Você conhece? É a Isa, você conhece? Eu sei! A Isa é uma das pessoas que a gente pode perguntar de onde vem esse nome Toninha, Toninha Boto Cachimbo. Verdade, verdade. É bem isso mesmo. E aí vem Mai Paz, Camila Maier, a Samanta que trabalha com etno de Toninha. E olha que legal, a biblioteca da UF, a biblioteca da UF de Campos, está assistindo a gente também, bem bacana, bem legal. Legal. A Camila também trabalha conosco aqui no projeto de monitoramento de Ah, é? fraldas. Camila já fez um trabalho com lixo e tem muito interesse em trabalhar com educação ambiental, com essa formação das escolas, levar a ciência para dentro das escolas. Já tem aí essa vontade, esse esforço. Então, que legal que a Camila está por aqui acompanhando com a gente. Eu adoro esse pessoal que está vindo com gás total, com essa sensibilidade. Isso só mostra que a próxima geração de pesquisadores vai treinar em uma próxima geração de pesquisadores cada vez mais sensíveis a essas relações todas, né? Muito bacana, muito bacana. Com certeza. Outro Gabriel entrou. Outro Gabriel é daí de vocês? Já não vi o Boto Gabriel, não vi quem entrou aqui. Boto Gabriel, depois coloca de onde você é. Gente, às vezes a é letrinha... o Gabriel, que trabalha com a acústica dos botos, tanto da Índia como de Sotália. Gabi é fantástico, super parceiro também. Tá aí discutindo sobre as diferenças nos assobios e na parte acústica de Sotália na costa brasileira inteira. Tá fazendo várias propostas legais aí sobre as variações das populações. Muito legal. Que bom te ver aqui. Bacana, muito bom conhecer esse pessoal, muito bom mesmo. Mas então, fala um pouquinho, você já deu uma introduzida aí, né? Falando do LEC, do Laboratório de Ecologia e Conservação. Mas explica pra gente, porque a gente sabe que a Universidade Federal do Paraná, a sede, fica em Curitiba. Né? Assim como a Universidade Federal Fluminense, a minha universidade fica com a sede em Niterói, mas tem aí esses campi espalhados. E aí explica então o campus de vocês, aonde que vocês estão e por que tem que ter um laboratório de ecologia e conservação justamente ali. Bom, então eu não sei se vocês conhecem o litoral do Paraná. Nós temos um litoral que eu passo por discussões e piadinhas sempre, porque o litoral do Paraná ele é pequeno em termos de linha de costa, são só 100 quilômetros. A Camila tá rindo porque hoje eu sofri bullying e toda a discussão da Toninha. O litoral do Paraná só tem 100 quilômetros de costa, mas ele é um litoral extremamente recortado. São mais de 1.000 quilômetros em estuários, em complexos estuarinos. Então, se vocês puderem, entre para conhecer. A gente tem aqui o Complexo Estuarino de Paranaguá e a Baía de Guaratuba. Esses dois ecossistemas estuarinos são de alta relevância pela sua produtividade pesqueira, né, pela sua biodiversidade, a presença de várias espécies endêmicas. Inclusive, essa região ao norte, no Complexo Estuarino de Paranaguá, ele se une à região sul de São Paulo e é onde está o grande remanescente da Mata Atlântica, inclusive hoje chamado de Grande Reserva. Então, é uma região que tem uma alta biodiversidade, muito protegida em termos ambientais, e aonde também está uma grande população caiçara, né? Comunidades tradicionais. Então, nós temos aqui na região comunidades indígenas, comunidades quilombolas, diversas comunidades caiçaras, que têm essa relação extremamente forte com os ambientes naturais, com a dependência dos recursos naturais, incluindo, nesse caso, a pesca, né? A pesca artesanal, a pesca de pequena escala.
ela é uma das atividades mais importantes, inclusive nessa região toda litorânea toda a litorânea do Paraná, toda essa região litorânea do Paraná, né? São mais de 5.000 pescadores artesanais na região, trabalhando em diferentes, vivendo, né, e trabalhando em diferentes comunidades. A gente também tem aqui na região do litoral do Paraná uma área portuária, inclusive um dos portos considerados um dos maiores do Brasil, exportador principalmente de grãos, mas também tem a exportação aqui de fertilizantes nesse porto, tem uma área de inflamáveis, então é uma área portuária grande. Existe previsto em planejamento pelo governo do estado uma série de novos empreendimentos, inclusive 7 novos terminais portuários aqui para a região, uma série de desenvolvimentos em termos de infraestrutura econômica, que não é muito compatível, na verdade não é nada compatível com a condição ambiental e social que nós temos aqui na região. Então, isso já vem gerando há muitos anos uma série de conflitos na região, né? E a Universidade Federal do Paraná, ela tem esse campus aqui em Pontal do Paraná, que é uma vilazinha pequena aqui no litoral, na desembocadura do Complexo Taurino de Paranaguá, e também tem um setor litoral que fica localizado no município de Matinhos. Esses dois campos, essas duas áreas da universidade, elas têm um papel muito importante de apoiar o desenvolvimento dessa região litorânea, mas também dar condições de avaliação científica robusta, né, sobre todos os quesitos ambientais, sociais, econômicos dessa região, conhecermos a dinâmica ambiental dessa região e, de alguma forma, podermos prover aos tomadores de decisão recursos em termos técnicos, né, conhecimento técnico, para qualquer tipo de intervenção e alteração que tenha que ser realizado nessa região. Então, a universidade, ela é um campus avançado que começou com na verdade, um setor de pesquisa da universidade. Depois ele cresceu, veio o curso de oceanografia, vieram outros cursos de graduação. Hoje nós temos a engenharia ambiental e sanitária, engenharia civil, engenharia de agricultura e um curso de licenciatura aqui nesse campus. E também temos uma pós-graduação, mestrado e doutorado em sistemas costeiros e oceânicos, um curso de pós-graduação que tem uma linha fantástica aí para crescer nessa próxima década, que é a década da ciência oceânica. Então, um curso muito alinhado com as linhas de manejo, conservação, as linhas de dinâmicas ecológicas e biológicas dos ambientes marinhos e com a linha da dinâmica mais física, química, geológica desses ecossistemas, né, costeiros, ambientes costeiros e oceânicos. Então, a universidade está num local bastante significativo em termos biológicos e em termos culturais, sociais, e tem esse papel de fazer esse levantamento do conhecimento, de trazer luz também ao conhecimento que já existe nessas comunidades locais, né? E prover pontes mesmo de diálogo, de conversa, para que qualquer alteração, desenvolvimento, crescimento em termos populacionais e de estratégias econômicas sejam baseadas na melhor informação possível. Obviamente, né, Camila, que isso não acontece dessa maneira linda que a gente estrategicamente delineia e gostaria que ocorresse, né? Até porque a vontade econômica e os desejos econômicos, os interesses políticos são superiores a esse entendimento científico e mesmo aos interesses sociais daqueles que mais dependem dos recursos ambientais naturais, né? Então, não acontece como a gente gostaria, mas eu acho que é bem importante a gente colocar que existe esse planejamento, essa relevância em termos estratégicos, né? Não acontecer é mais um desafio que nós temos pela frente, que é fortalecer e fazer que de alguma forma isso aconteça. Então, eu falei que uma hora não ia dar, a gente não ia ter tempo, né, de tanta informação, justamente por isso, porque apesar de ser um litoral, né, que tem apenas 100 quilômetros de extensão ali, espremidinho, mas a partir do momento que a gente vê as reentrâncias dos estuários, bocas de rio, aquela coisa toda, e aí o pessoal está até comentando, é pequeno, mas é rico em biodiversidade. Justamente isso, né?
E aí, claro, é um local onde tem mega empreendimentos, onde tem comunidades tradicionais, onde tem universidade, onde tem turismo, onde tem a fauna toda ali, tudo Uhum. acontecendo ao mesmo tempo. Claro que vai dar problema, principalmente por a gente viver numa sociedade em que o capital é que vale mais, e não o bem-estar, né? E aí é muito difícil trabalhar num país que não tem investimento, que não valoriza a ciência, num ambiente desse. Ótima fala, Mas, Camila. Eu acho que esse é um ponto que você está colocando muito importante. Assim, um país onde ainda não se valoriza nem o conhecimento científico e muito menos o conhecimento tradicional. Acho que até puxando um pouquinho do que é a nossa live hoje, né? E na verdade ela é muito mais ampla. É, como é que a gente vai, como é que a gente busca essa valorização, né? É um grande desafio. Como valorizar o conhecimento das pessoas que estão naquele território? Como valorizar o território, não só pelo seu bem capital, mas pela qualidade de vida que ele traz, pela saúde associada a esse bem, ao seu valor intrínseco, né, da riqueza da biodiversidade. Por exemplo, quanto vale um salto de uma raia-manta? Quanto vale uma avistagem de toninhas? Quanto vale ver um grupo de 50 golfinhos do boto cinza com várias aves, com mais de 100 aves voando no entorno? Quanto vale uma área onde mais de 20 espécies migratórias vêm todos os anos para se alimentar ou para se reproduzir? E eu acho que é isso, o litoral do Paraná, a gente sempre pensa nisso, né? Quanto vale tudo isso? pois é, e aí vem a grande questão, né? A gente colocar valores de uma moeda, enfim, para colocar preços em questões, em recursos, não recursos, né? Mas questões, elementos naturais ali. É muito, muito complicado isso. E aí a gente vê, muita gente está entrando aqui na live, Sara Zafs, nem conheço, vou fingir que nem conheço. Gi Costa Fredo, Luciana 13, Tatiana Marques, o pessoal de Minas entrando com força, Integra Alma, ou Integra Alma, não sei, Mário, Igor Zaps, também não conheço, Júnior Sandrin Corbari, Cris Natureza, Ana Ju, nossa, muita gente, Cadu Scheffer. Pessoal, que bom que vocês estão aqui com a gente. É um tema. O tema era um, que obviamente, por ser uma espécie que chama atenção e que está num local com bastante conflitos, a gente tem que ir para outras questões, né? E aí, já que a gente vai falar, o tema é a Toninha, então vamos lá começar, né? O que é isso, gente? Toninha, Tuninha, Boto Bicudinho, quem que é essa criatura? E aí? Bom, eu sempre gosto dos resultados que a gente tem com a etnobiologia, porque nos traz, inclusive, essa reflexão, né? Hoje meu vizinho me perguntou, ele falou, Camila, viu a informação no jornal que a gente está no dia da Toninha hoje. De onde vem esse nome, Toninha? E eu falei, não sei, a gente não sabe de onde vem esse nome. Eu falei para ele, de onde vem os apelidos, né? Eu falei, olha, se você me perguntar o nome científico, Pontoporia, Blainville, tá fácil para eu te explicar de onde vem o nome. Agora, a Toninha... Aí eu falei para ele, e acho que a Cami lembra bem disso, que aqui a gente tem uma cidade chamada Antonina. E quando a gente foi entrevistar o pessoal lá, sobre, né, com questões da etnia, saber se eles conheciam os golfinhos da região, o senhor falou para mim assim, a gente tem o boto que é a Antonininha. Antonininha? É a Antonina. A Antonina? Mas a Antonina é a nossa cidade. Ah, não, mas tem um boto que chama Antonina, e é uma homenagem à cidade. Eu falei, bom, quem sabe seja, né, a Toninha, veio de Antônia, de Antonina, e virou uma homenagem à cidade para ele, pelo menos foi essa é a percepção que ele tem, né, do nome. E eu acho muito interessante essa questão da nomenclatura, porque quem é a Toninha? A Toninha é o golfinho pequeno, de pequeno porte, que com 1,14 m a gente já tem machos maduros sexualmente, né, que vive na costa brasileira, na região sudeste e sul do Brasil, desde o Espírito Santo até a região do Golfo de São José na Argentina. Então, cobre essa região de Brasil, Uruguai e Argentina. É a espécie mais ameaçada de golfinho da América Latina. É uma espécie que ocorre em áreas rasas, até 30 metros de profundidade, o que, de certa forma, sobrepõe com todas as atividades antrópicas de pesca, portos, desenvolvimento urbano, falta de saneamento básico, acaba contaminando esses ambientes. Então, ela está nesse ambiente de caos, né?
É um golfinho que, como a gente viu hoje, né, Camila, foi tão legal a apresentação da Marta, do Federico, do Dani, do Renan, que estão trabalhando com os animais vivos aí, que são animais que eles estão trazendo toda essa informação dos animais andarem em família, em grupos pequenininhos, mãe, filhote, macho, né, que os formam, a Toninha forma casal, né, forma os casais para ter os filhotes, que é algo assim incrível pensando em mamíferos aquáticos, em golfinhos, né? A gente não tem esse tipo de estratégia social para as demais espécies, né? São outras estratégias para reprodução e para cuidado do filhote. Então, essas informações, inclusive, de que quando estão capturados acidentalmente em redes, muitas vezes é a família inteira capturada na rede, né? Acidentalmente, mas a família toda. Então, várias informações muito legais de quem é a Toninha. Então, academicamente, cientificamente, a gente já consegue definir quem é ela. Né? É um mamífero marinho, é um animal que mama, que vive em grupos pequenos, que não navega por grandes distâncias. Inclusive, a gente viu com a Aide, que é a professora lá do Macua, né? E mesmo o pessoal do Rio Grande do Sul, que estuda genética há tanto tempo, que existem populações diferentes ao longo da costa brasileira, aquelas que ocorrem no Espírito Santo e Rio de Janeiro, aquelas que ocorrem no Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Agora já está aí muito claro que o norte de São Paulo também é uma coisa diferente. Depois tem aquelas que vivem para o sul de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, outras no Uruguai. Então, as da Babitonga, da Baía da Babitonga e Santa Catarina, aparentemente são diferentes também. Então, as áreas de deslocamento, a capacidade de movimentação da espécie é muito pequena. Puxa, um monte de informação biológica legal. Mas e da Toninha? Veio da onde? Pois é. E aí, gente? E esse evento que foi hoje de manhã, que a Cá está trazendo todas essas informações, foi fantástico. E nesse evento, né, por que que a gente ficou tão assim agraciado de ver os pesquisadores que trabalham com o bicho vivo? Porque historicamente a gente só conhecia a Toninha morta, capturada acidentalmente por redes de pesca. É um acidente, mas a gente só via o bicho morto. E ao longo da história da pesquisa com toninhas no Brasil, era isso. Então é muito triste você trabalhar com um animal, com uma espécie, mas que você raramente via o bicho vivo. E aí, com a tecnologia, com os trabalhos utilizando ferramentas como drones, está sendo muito legal porque a gente está conseguindo agora ter imagens do bicho de cima e os trabalhos de genética vindo aí, ou seja, é a ciência unida ali à tecnologia, obviamente, investimentos do passado na ciência, né? Para que a gente pudesse ter todas essas informações. E hoje foi muito lindo, na hora que uma das pesquisadoras, eu acho que foi a Marta Kremer, que disse que há uma desconfiança da ciência, né? Acredita-se que essas famílias de toninhas sejam monogâmicas. Olha que incrível a gente conseguir chegar nesse nível de hipótese para cetáceos, que é um bicho que assim, a gente viu e não viu, viu e não viu, né? Isso quando via viva, porque na maioria das vezes via só a carcaça na praia. Então está sendo fantástico isso, essas ferramentas com essas novas informações e por isso a importância de se investir na ciência. E hoje nesse evento mais cedo, que a gente vai falar um pouquinho, né, o porquê que teve esse evento, foi uma coisa que me chamou muita atenção, obviamente, a gente já sabia disso, mas eu achei incrível que começamos a fala do pessoal do sul para o norte, né? Do pessoal do Rio Grande do Sul até o norte do Espírito Santo. E aí o pessoal do sul, todo mundo com frio, com aquele monte de roupa de frio, e a gente aqui no Espírito Santo derretendo, né? Aquele calor. Mas mostrando justamente o quão extenso é o nosso litoral, a ponto de ter grandes variações de temperatura, e mesmo com pouco incentivo à pesquisa, nós pesquisadores estamos lá. E são pesquisas caras, porque a gente trabalha em um ambiente que não é um ambiente terrestre, é no mar, né? E trabalha com um bicho que requer uma tecnologia, que é uma tecnologia que precisa de um investimento científico, um investimento financeiro pesado. Drones, helicópteros, aviões para se trabalhar com sobrevoos, para ver o bicho.
e até mesmo carcaças que são encontradas na praia, precisa ter toda uma equipe para fazer esse monitoramento diário ali nas praias, e depois se encontra a carcaça, para onde que leva a carcaça, abre a carcaça para ver do que o bicho morreu, o que o bicho comeu. Então, vocês imaginem, todas essas informações mostram, podem dar para a gente o tamanho do bicho, coloração, área de ocorrência, do que ele se alimenta, né? Mas, principalmente, se ele morre por marcas de rede de pesca, por que ele morre por marcas de rede? Existe um culpado nisso? Não existe? E aí, como que a gente pode trabalhar o manejo? E a gestão pública nisso? Existe uma responsabilidade? E a questão cultural da pesca artesanal? Ela tem que ser extinta, tem que ser mantida? Como que fica tudo isso? Então, esses são pontos que envolvem pesquisadores, que são cientistas, envolvem as comunidades tradicionais, envolve a sociedade que não faz parte de comunidades tradicionais e envolve a gestão pública. Envolve também a área privada, porque em área de Toninha é a área onde ocorrem mega empreendimentos. Percebam a quantidade de pessoas, de grupos da sociedade que precisam estar envolvidos, cada um com interesse individual específico, mas todo mundo tem que trabalhar em prol do quê? Para salvar o golfinho, porque é fofofauna? Sim, para salvar o golfinho, porque o golfinho faz parte de um ambiente, mas também porque existem ali grupos de pessoas que dependem da pesca. Esse golfinho faz parte dessa rede trófica que a pesca trabalha junto. Então, a gente tem que pensar numa questão macro. Então, a gente não tem que pensar apenas no salvem baleias e golfinhos. Salvem baleias e golfinhos, salvem comunidades tradicionais, salve o pescado, nós dependemos do pescado, né? E a gestão pública nisso. Então, esse é o papel do cientista no Brasil. Além de fazer tudo isso, o cientista ainda tem que lutar para que a ciência continue. A ciência, ela garante, uma ciência de qualidade garante uma qualidade de vida. Então, a gente vai até ficar martelando isso aqui o tempo todo. Mas aí, Cá, me explica, tá, mas que esse evento que teve hoje, que história foi essa? Durou 5 horas, foi transmitido pelo YouTube, mas por quê, gente? 1º de outubro, o que tem de especial e que dia que é hoje? Bom, em 1º de outubro eu acho que foi muito mais a questão simbólica, né? Houve uma eleição para a data do Dia da Toninha. Bom, vamos começar então, por que é um Dia da Toninha, né? Então, como a gente, acho que todo mundo que está por aqui já está sabendo, já está ligado que a Toninha é uma espécie criticamente ameaçada de extinção, ou seja, ela depende de ações emergenciais para que ela continue, né, ocorrendo nos nossos mares brasileiros. Então, a gente precisa realmente olhar para ela, a gente precisa conhecer a Toninha, a gente precisa se importar com ela, a gente precisa fazer algo por ela. E exatamente nessa linha de pensamento é que já faz alguns anos que nós temos o entendimento que nós precisamos realmente melhorar a nossa comunicação. E nós, eu digo assim, nós que estamos preocupados com a Toninha, não estou falando nós cientistas, nós todos que estamos preocupados com as Toninhas, há muito tempo, né, já identificamos que não é só pesquisa que precisa ser feita, precisa de muita pesquisa, muito investimento em tecnologia, como a Camila bem colocou, isso traz grandes avanços, mas nós precisamos avançar em diálogo com outros atores, a gente precisa engajar outras pessoas, engajar as comunidades, engajar a sociedade de maneira geral, engajar empreendedores. A gente já, há uns 4 ou 5 anos, eu me lembro de um pesquisador amigo nosso, conhecido nosso, aqui o professor o Salvatore Siciliano, que falava assim, eu queria ouvir falar da Toninha na novela da Globo. Né? Então, imagine lá a mulher da novela das 8 falar, ai, meu vestido tal, ai, nossa, uma cor de Toninha esse vestido. Então, assim, e é isso, a gente precisava ter a Toninha no dia a dia, na fala de todos nós, entendeu? Ou imagine alguém andando na novela das 8 em Copacabana, ele para, olha para o mar e fala, nossa, Toninhas, né? Então, assim, a gente precisa divulgar a espécie, a gente precisa que as pessoas comecem a falar mais sobre a espécie, né? E exatamente esse entendimento é que levou o pessoal, principalmente um grupo que já trabalha há muitos anos com Toninha, o pessoal da Univille, né, o Projeto Toninhas, o pessoal da FURG, do GEMARS,
assentar e falar, ok, o que a gente pode fazer agora de bate-pronto, assim? Como já haviam algumas iniciativas, que é o Dia do Lobo-Guará no Brasil, o Dia da Baleia Franca, surgiu a ideia do Dia da Toninha. E foi fantástica essa ideia, porque ela realmente traz um dia para nós pararmos e pensarmos sobre a espécie, né? Nós nos engajarmos, nos organizarmos para falar sobre Toninha. E também falar de diferentes formas, né? Não só com a linguagem científica, mas popularizar realmente a informação, o conhecimento sobre a espécie, né? E esse dia da Toninha, ele foi, então, para votação. A ideia eram 4 datas diferentes. Eu não vou me lembrar de cabeça o que eram as 4 datas, mas uma era a data da soltura da primeira Toninha reabilitada, o outro era a data da primeira descrição, do primeiro paper, eu acho, da primeira descrição da Toninha. E aí uma das datas era a 1ª de outubro. Por quê? Porque o mês de outubro é o mês cientificamente conhecido como o de maior nascimento de Toninhas. Então, é um período maior, que não é exatamente 1º de outubro, ou só o mês de outubro, mas esse período no entorno de outubro é um período mais intenso de reprodução, de nascimento da espécie, não é nem de reprodução, de nascimento da espécie, né? Então, a votação acabou elegendo essa data, porque é uma data muito marcante, né? De nascimento, de vida para a Toninha. E desde 2018, então, o grupo vem discutindo as divulgações e a forma de trabalhar esse Dia Nacional da Toninha. 2019 teve um trabalho muito legal, mas ainda era o primeiro ano de divulgação, ficou todo mundo um pouco inibido. E para esse ano tinha um planejamento fantástico, gente, de um evento na Praia das Toninhas, em São Paulo, envolvendo vários pesquisadores, envolvendo várias pessoas da sociedade, envolvendo um grupo que está construindo um documentário, fazer o lançamento desse documentário com várias ações para as escolas. Mas, infelizmente, veio a Covid, veio a pandemia, né? E a gente teve que reorganizar essa estratégia. E foi, então, consolidado num webinar. E o webinar, além do webinar, na verdade, várias ações de todas as instituições que trabalham, que atuam com a espécie no Brasil, né? Estamos nós aqui, inclusive, parte desse planejamento, né? E o evento de hoje de manhã foi muito lindo, foi emocionante para mim, porque estiveram ali reunidos diversos pesquisadores que não só representam a eles mesmos, né? Mas representam grupos de pesquisas, representam históricos de trabalho, representam essa importância da união de esforços pela Toninha. Então, assim, para mim foi um momento muito mágico, né? Acho que para a Camila também, a gente ficou emocionada em vários momentos ali. E de vermos de maneira conjunta como evoluímos no conhecimento da Toninha. Como evoluímos na nossa capacidade de entendê-las. Mas, ao mesmo tempo, o evento teve um lado bastante provocativo, né? No sentido de evoluímos, mas a espécie continua a desaparecer. Né? A espécie continua criticamente ameaçada de extinção. Então, o evento também foi um chamado para que nós realmente busquemos as melhores formas para proteger essa espécie, né? Para aumentar a efetividade das políticas públicas, das ações atuais para a conservação da espécie. E eu acho que fica muito evidente, a Camila trouxe na fala dela lindíssima sobre a etno, que um ponto muito delicado é nós trazermos o conhecimento tradicional, nós estreitarmos esse diálogo com a pesca. Não adianta simplesmente botarmos leis, né, que protegem a Toninha ou que proíbem determinados tipos de petrechos de pesca. Nós precisamos construir esses processos legais, essas portarias, ou uma lista de boas práticas, ou a valorização de outras formas de pescaria, junto com aquelas pessoas envolvidas no processo. É óbvio, e isso foi muito bem falado hoje de manhã, que nenhum pescador que pega uma toninha está feliz por capturar uma toninha na rede dele. Ele não quer capturar a toninha. É ruim para ele, é triste. Quantas vezes, e muitos que estão aqui trabalham com captura acidental, quantas vezes já escutaram um pescador contar realmente de uma maneira muito sentimental, muito triste, um caso de captura acidental de toninha? Porque ele não tem essa intenção. A questão, gente, é que a gente tem que viver esse desafio. Eu vi ali um comentário do Rafael sobre o turismo. A toninha não é uma espécie fácil para se trabalhar com turismo, Rafael. Infelizmente, é um animal muito
tímido, né? Que aparece pouco na superfície, muito pequenininho, precisa de um mar perfeito para ser avistado. Um dos poucos lugares que consegue fazer um trabalho um pouco mais intenso de avistagem de toninha é na Baía da Babitonga, onde essa condição ambiental e a população da toninha permitem esse olhar. Em outros lugares já é um pouco mais difícil. Talvez agora no norte do Espírito Santo, onde o pessoal tem conseguido avistar muita toninha, essa ação possa ser também fortalecida. Mas é uma espécie que a gente vai ter que buscar outras formas de valorizá-la. Muito mais difícil, com certeza, nesse sentido. É, é bem isso. E assim, eu fico feliz que, mesmo com um nome não muito conhecido, a gente vê as pessoas entrando na live para saber o que é que a gente está falando. As pessoas não param de entrar e tem várias perguntas. E aí, ó, Gerson Martins, Vasconcelos, Duarte, o pessoal do interior de Minas entrando com força. E não é família não, tá, gente? Tem a família aqui, senão vocês vão falar também que é marmelada. Que eu conheço. E aí, tem um comentário da Sami Samantha, eu acho que é uma afirmação dela, né? Ela falou assim, a população, que eu entendi como a sociedade, né? A sociedade, sabendo da existência da toninha, fica mais fácil para a conservação da espécie, justamente porque a gente só protege o que a gente conhece. E se a gente não conhece, aí fica difícil. Por isso que essa proposta da CAI seria ótimo, né? A gente ter na rede aberta de televisão as citações da Toninha, quem é a Toninha, onde que vive, quais as ameaças, e aí a Sara Zaps vai e pergunta onde que existe mais Toninha, e é um ponto importante a gente explicar isso, porque existem áreas com Toninha, com Toninha, sem Toninha, né, Cá? O que você pode falar aí pra gente? Bom, a gente tem essa região, eu acho que tem uma questão bem importante da evolução, né, e da origem da toninha. Então, a toninha é um golfinho que veio dessa região da bacia do Paraná, né, e foi colonizando a costa brasileira. Então, a população ela é muito maior e muito mais, tem uma maior variabilidade genética. Eu sei que a maior parte já sabe o que é isso, porque a diversidade, né, da nossa genética. Quanto maior essa variabilidade genética, maior a nossa potencialidade de diversidade de comportamentos, né, de lidar com o diferente. E essa variabilidade ela é maior aonde a espécie tem a sua origem, e depois ela vai diminuindo. Então, para a toninha, ela tem essa variabilidade maior lá na Argentina, lá na foz da bacia do Rio Paraná. Então, possivelmente, a espécie, né, todos os dados científicos mostram que a espécie originou nessa região e foi subindo a costa brasileira. Nesse foi subindo, a gente tem cada vez, quanto mais ao norte, a gente tem menos indivíduos e menor variabilidade genética. Tá? Então, a gente tem concentrações, obviamente, como a Camila colocou, muito pouco, mas de maneira mais ampla, mais generalista, a gente tem mais animais na Argentina, na costa do Uruguai, na costa do Rio Grande do Sul, e isso vai diminuindo ao longo da costa brasileira até uma população bem pequena na região do Espírito Santo, né, a região mais ao norte do Espírito Santo. E a gente tem uma diferença genética, mesmo sendo a mesma espécie, a gente tem variações em questão de tamanho, em idade reprodutiva, na dieta, na variabilidade genética, né, que já separam essa espécie em unidades de manejo, que a gente chama de áreas de manejo. Então, a gente tem uma área de manejo, a gente tinha 4 áreas de manejo descritas para a toninha. Uma era no Espírito Santo e Rio de Janeiro, a outra São Paulo, Paraná e Santa Catarina, a outra para o Rio Grande do Sul e Uruguai e a outra para a Argentina. Mas conforme a tecnologia foi avançando, o nosso conhecimento, a nossa capacidade de enxergar essas diferenças também melhorou. Então, hoje existem fragmentações dessas áreas. A gente ainda encontra mais na região do Rio Grande do Sul, mas, por exemplo, dentro da área de manejo 2, que engloba Paraná, São Paulo e Santa Catarina, a gente tem uma concentração das toninhas naquela região de Penha, ali em Santa Catarina. Depois a gente tem uma concentração grande já na região de Praia Grande, ali no centro de São Paulo e no norte de São Paulo. Então, são áreas que elas estão mais concentradas. Isso pode ter relação com a presença de outras espécies que competem por recurso
ou que são mais agressivas mesmo. Então, por exemplo, na região aqui do Paraná e no sul de São Paulo, a gente tem muito boto cinza, que é outra espécie de golfinho, e que vive em grupos grandes, assim, que se agregam em grupos maiores que a toninha, e tem um porte também maior que a toninha. Mas come, se alimenta de espécies muito parecidas com a toninha. Então, é possível que, por conta da presença mais abundante dessa espécie em São Paulo e no sul de São Paulo e no Paraná, a gente tem a toninha passando um pouquinho mais por fora. E a gente já não vê tanta toninha na nossa região. Mas quando chega ao norte, ao centro e ao norte de São Paulo, onde a população de boto cinza é um pouco menor, a gente tem mais toninha. E bem pertinho da costa. Que talvez também tenha influência, por exemplo, porque lá você vê orcas, que são predadoras de toninha, ocorrendo nessa zona costeira. Então as toninhas devem se aproximar um pouquinho mais da costa, até para se proteger. Então tem toda uma relação das interações intraespecíficas, que foi a primeira fala da Camila aqui hoje, ou seja, das relações dentro da espécie, né? Como é que ela se organiza e como é que ela usa o ambiente, mas também essa relação com as outras espécies e até mesmo com a atividade antrópica. Uma área, por exemplo, que se constrói um porto e se muda a configuração daquela área, já não vai ter mais toninha. Uma área que tem muita pesca tende também a diminuir a presença da toninha, porque existe uma competição por presa, né? Existe uma redução da produtividade dessas áreas, e as toninhas também tendem a abandonar essa região. Então, assim, Sara, é difícil te dizer onde tem mais. Se a gente for pensar em termos gerais para o país, a gente tem mais toninha concentrada no Rio Grande do Sul do que no restante da costa brasileira. Joia! Gente, super didático. Adorei a explicação. E aí tem um comentário da Tatiana, que ela fala assim, ó, a maior parte do Brasil não é litorâneo, e que seria maravilhoso levar esse conhecimento às pessoas que não vivem essa realidade. Por isso que eu fiquei tão encantada, eu, Camila, com o trabalho de hoje, a apresentação de hoje cedo, porque apesar da gente estar vivendo uma pandemia, foi por meio da pandemia que o pessoal teve a ideia de fazer esse Dia da Toninha online, e pessoas do Brasil inteiro puderam assistir. E aí, pesquisadores do Brasil inteiro, inclusive eu, se tivesse sido o dia da Toninha na Praia da Toninha, eu não poderia ter ido lá participar online, foi possível participar. Então, realmente, Tatiana, a gente precisa divulgar, por isso que a ideia de eventos online, eu acho que até animou o pessoal, né? Vídeos curtos, outras ferramentas online, eu acho que o pessoal vai começar a trabalhar mais. O problema é que agora a gente está com tempo curtíssimo. Eu sabia que essa live não ia dar muito tempo, porque a gente fala muito pouco. E aí tem vários comentários, várias perguntas. Na verdade, a biblioteca da UF, de Campos, pergunta, né? É verdade que a toninha não salta como os outros golfinhos? A ciência já sabe a razão para que isso aconteça, né? E hoje, na fala de uma pesquisadora mais cedo, eu não lembro se foi uma foto ou um videozinho, acho que foi a foto que foi mostrada, né? Ela ainda falou, poxa, isso aqui é um evento muito raro, a toninha não saltando, mas ela só expondo um pouco mais o corpo para fora d'água, assim, que é um comportamento que não é típico dela, né? Eu tô correndo aqui, Cá, por conta do tempo, tá bom? Sim, sim. Tá. E aí o Costa Pablo, que é o nosso, como é que é? O nosso representante chileno, ele fala, né, que uma ideia legal para a extensão talvez seja trabalhar a extensão com os filhos dos pescadores, né, desenvolvendo atividades com as crianças, pois as crianças levam essas atividades então para casa e aí consegue talvez sensibilizar mais a família. É uma ideia sim. Com certeza. E aí o Lázaro perguntando, né, é possível falar em uma pesca sustentável? Lázaro, é uma discussão que a gente tem desde que o mundo é mundo, dentro da ciência. Né? O que seria pesca sustentável, quantas pessoas têm que estar ali envolvidas, e até mesmo a gestão pública, a legislação, e ao mesmo tempo manter a cultura da pesca, porque a gente falar de a maior interação hoje, tá? A interação negativa, antrópica do homem sobre as toninhas, é a captura que é um acidente, é uma captura acidental por redes de pesca. Pesca artesanal ou pesca industrial. E os pescadores, como a Cabem lembrou aqui, eles o tempo inteiro eles falam, olha, a gente não tem interesse em capturar a toninha, é um acidente. E é um prejuízo para o bicho que morre, é um prejuízo
para os pescadores, que perdem o artefato, perdem o dia de pesca. Mas e aí? Suspender a pesca? Mas e a cultura da pesca? As pessoas que têm a cultura, o sentimento de pertença na pesca. Então, por isso que tem que ser uma discussão muito bem pensada, como a gente pode fazer o manejo da pesca, porque é mais fácil a gente manejar a pesca, porque não tem como manejar o golfinho. Não vai falar com a Toninha, Toninha, dá licença que aqui tem rede. Não, tem que falar, e aí, pescadores, vamos pensar juntos de que maneira que a gente pode evitar essa captura acidental? Está fazendo muito barulho? Eu acho que tem um caminhão gigante aqui na porta. E aí, tem até um pessoal comentando, mas aqui, a Angélica Bioma. Fazemos isso no Pará com o boto vermelho, trabalhar com os filhos dos pescadores. O boto vermelho, para o pessoal que não conhece, é o boto rosa, né? O popular boto rosa. E é isso aí, Angélica, é justamente trabalhar essa parceria com a comunidade. E cá, a gente só tem 4 minutos, então eu queria te agradecer, falar que o tempo foi super, super rápido, mas te agradecer demais, eu respeito demais seu trabalho. Sei que você tem 1000 coisas para trabalhar, vive viajando, sua vida é dentro de uma mala, justamente porque você está em vários fóruns nacionais e internacionais, você está ali trabalhando intensamente, 24 horas por dia, final de semana, tudo. Mas dizer que vocês fazem um trabalho incrível e eu sinto muito orgulho de que você faça parte do nosso grupo de ecologia humana e espero que as nossas parcerias cada vez só aumentem. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, eu agradeço demais. Você quer falar alguma coisa? Eu agradeço muito a todos que estão aqui participando, agradeço a você por essa oportunidade. E vamos marcar mais uma live para a gente falar mais de tuninha. Por favor, vamos falar um pouquinho. Eu queria conversar mais. Vamos falar sobre como é que os pescadores veem essas toninhas. O que a gente já sabe sobre essa percepção tradicional. Eu acho que esse é um ponto super legal também para a gente conversar e trazer mais essa informação para todo mundo. Fico muito feliz de estar aqui hoje, de ver tantos amigos também aqui participando da live. Muito obrigada, Camila, por toda a oportunidade de conhecimento compartilhado. Ai, que fofa! Poxa, eu agradeço de coração. E aí tem o pessoal falando, boa, Camilas. Esse negócio das 2 Camilas na live foi muito engraçado, foram vários comentários. O pessoal falando, só vai dar Camila, é o dia das Camilas. É isso aí. É isso foi aí. muito, muito bom mesmo. Com o Museu do Mangue. Gente, muito obrigada por todos vocês que assistiram. E aí, Cá, só deixa o Instagram de vocês, do Laboratório de Ecologia e Conservação, qual que é? LecUFPR, @LecUFPR. Entrem para dar uma olhada e venham trabalhar com etnobiologia, venham trabalhar com a pesca, venham trabalhar com a toninha, venham enfrentar esse desafio com a gente. A gente precisa de mais gente trabalhando, muito mais gente querendo enfrentar esse desafio. Justamente, vocês são super convidados. Precisamos de pessoas engajadas e sensíveis a trabalhar questões socioambientais. E o pessoal tá só elogios para vocês. Maravilhosas pesquisadoras, gente. Olha isso. Cá, muito obrigada, viu? Super, super feliz mesmo que esse dia deu certo. E esse dia da Toninha realmente vai ficar, eu acho que vai ficar bastante marcado aquilo que você falou, né? Foi bastante emocionante pra gente. E foi muito bom ver tantos pesquisadores com dados tão incríveis. E agora a gente precisa transformar esses dados em uma linguagem acessível para a sociedade e falar para a sociedade, olha, a pesquisa brasileira é uma pesquisa super importante, é séria, a gente valoriza o financiamento público e a gente está aqui para trazer informações que vão melhorar a nossa qualidade de vida e fazemos um trabalho muito sério, não é? Isso aí, Camila, isso aí. Última mensagem, pessoal, a gente está chegando na década da ciência oceânica. Vamos nos ativar para a década da ciência oceânica, oceano limpo, transparente, sustentável, produtivo, valorizado, conhecido, né? Todos esses objetivos da década da ciência oceânica vão salvar toninhas, vão proteger biodiversidade, vão garantir cultura, vão garantir justiça social e ambiental, garantir igualdade no uso, né, dos recursos naturais, vão garantir saúde a todos nós. Então, acho super importante deixar essa última mensagem. Arrasou na sua fala, isso aí. Ó, beijo. Brigadão, viu, lindona? Beijo, valeu, obrigada, pessoal. gente. Tchau. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau. Até. Obrigadão. Que é isso? Como é que eu encerro agora, gente? Eu acho que como ele entrou no modo vai encerrar sozinho, faltam